pedir ao primeiro secretário para a verificação de quórum. Boa noite a todos. Presente Roma Castro Azeredo, presidente, Bruno Pinheiro, Adriana de Vander e Chico Pérez. E Matheus da Colônia, desculpa. Obrigado. Não havendo expediente para ser lido, eu vou franquear a palavra aos senhores vereadores. Está franqueada a palavra. Pela ordem, vereador Chico Pérez. Senhor presidente, senhora vereadora Adriana de Vander, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos assistem aqui presentes nessa sessão. Senhor presidente, quero inicialmente justificar a ausência do vereador Abrão da Meu Gil e do vereador Roger Gomes, que por motivo de ordem particular, profissional, não puderam chegar até agora na sessão. E, senhor presidente, hoje é uma data muito interessante para nós, advogados. Hoje, a gente fala que é o dia do advogado, comemora-se o dia do advogado, porque hoje se comemora a data de criação dos cursos jurídicos no Brasil, 1827. Criou-se a primeira faculdade de Direito e daí por diante ficou essa data de 11 de agosto, dia do advogado. Eu hoje, pegando sobre essa questão do advogado, que muito me honra ser advogado, já estou formado há 31 anos de advocacia e uma satisfação muito pessoal de ser advogado. Tem aqui o doutor Bruno Pinheiro também, que é advogado, que é bacharel em Direito, pelo menos, né? Não está escrito na ordem porque é servidor público estadual, não pode ser ainda. Mas certamente um dia poderá ser, o pai dele juiz, também advogado. Então é uma profissão belíssima, é uma profissão que a Constituição Federal diz lá que é indispensável para a administração da justiça. Sem advogado não há justiça e sem justiça não há democracia, como fala a OAB. Porque todos os processos iniciam com uma petição de um advogado. Raramente, existe uma exceção ou outra que não precisa de um advogado para fazer a postulação, que é, por exemplo, o habeas corpus, que qualquer cidadão pode fazer um habeas corpus em favor de outro. E também, me parece, os inventários, que o Estado tem interesse em cobrar os impostos e pode o juiz determinar a abertura de um inventário. Mas a maioria dos processos, a grande maioria, tem que ter um advogado para fazer o ius postulandi, né, o direito de postular em favor de alguém. E para nós, advogados, é uma honra muito grande. Eu me lembro que no tempo da minha faculdade ainda, a gente fazia o dia do pendura, que era visitar um restaurante, ir lá fazer uma festa e depois, para não pagar a conta de vez, pegava pelo menos aquilo que o comerciante permitia, né, no mínimo possível. Outros até iam embora sem pagar, às vezes iam todos para a delegacia, depois resolvia-se lá. Mas hoje eu estava conversando com um advogado mais novo do que eu, não se faz mais isso, raramente, o dia do pendura, né? Mas ficou isso na tradição também desse dia 11 de agosto, que é o dia do advogado. É uma profissão belíssima, como eu disse aqui, e tenho orgulho de ser advogado, de estar militando como advogado há esses anos todos,
e saber que cada vez mais a gente vê, de alguma forma, a justiça, a gente fala que é cega, né? Mas a gente vê, às vezes tarda, mas não falha. Sempre haverá justiça e a gente busca sempre essa justiça trabalhando nela. Também, senhor presidente, ontem o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão muito importante para as câmaras de vereadores, para o legislativo de um modo geral. Há muitos anos atrás, desde que foi feita a Constituição Federal, havia um artigo que falava que todas as contas prestadas pelo Poder Executivo deveriam ser julgadas pelo Poder Legislativo, pelo Congresso Nacional, pela Assembleia Legislativa e pela Câmara de Vereadores. Isso vinha sendo de alguma forma, mitigada com relação aos prefeitos, porque quiseram dividir contas de gestão e contas de governo. Conta de gestão, aquela conta anual, e a conta de governo, aquelas contas de ordenador de despesa. E muitos chefes de poderes executivos estavam sendo penalizados, inclusive com inexigibilidades, por causa de contas de governo, tomadas de contas, às vezes por uma diferença de R$1.000, R$5.000, um prefeito estava ficando inelegível. Ontem o Supremo Tribunal Federal resgatou essa questão, valorizando as câmaras de vereadores, deixando muito claro que qualquer conta de qualquer prefeito tem que ser aprovada ou rejeitada pela Câmara de Vereadores, pelo Poder Legislativo Municipal. Isso é um alento, porque a gente sabe que na democracia o povo escolheu os vereadores para estarem aqui, para legislarem, mas também fiscalizar o Poder Executivo. E uma das formas de fiscalizar é também julgar as contas. Muitos se questionam, alguns se questionam, porque pode ser um julgamento político. Sim, pode ser um julgamento político, mas aqui temos um corpo de vereadores responsáveis, pessoas que estão aqui cumprindo um mandato de vereador, escolhido pelo povo, com as suas responsabilidades. E aqui a gente vê que quando vem uma conta para cá, de gestão de um prefeito, a Câmara analisa e vota. E às vezes, para derrubar um parecer, isso está na Constituição, se vier um parecer negativo do Tribunal de Contas, só 2/3 dos vereadores poderão afastar essa negativa de conta. Então, há, no limite da Constituição, tudo isso, e o Supremo Tribunal Federal ontem disse exatamente isso. Temos que valorizar a Câmara de Vereadores, porque as contas de gestão, as contas dos prefeitos são votadas e decididas pela Câmara Municipal e não mais por um Tribunal de Contas, como estava ocorrendo. Então, isso é um alento para a própria democracia e a gente quer ressaltar isso hoje aqui e dizer que cada vez mais a nossa Câmara Municipal passa a ter mais força, mais poder, e esse poder, um poder democrático, porque o povo nos concedeu essa possibilidade também, é uma atribuição nossa de vereador, julgar o Poder Executivo. Então, eu trouxe essa mensagem aqui hoje, principalmente pelas questões de inexigibilidades, acontecidas inexigibilidades por causas simples. E hoje já não vai poder mais isso, porque só mesmo com decisão de Tribunal de Contas, sim, poderá haver com decisão da Câmara Municipal, se os processos vierem para cá com relação às contas de gestão. Então, são essas as minhas palavras, senhor presidente. Obrigado e boa noite. Continua franqueada a palavra.
Não havendo mais nenhum dos senhores que queira fazer uso da palavra, vou agradecer a presença de todos, convidar todos para a próxima terça-feira, se Deus quiser. Vão todos com Deus e muito obrigado.